tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou. Dos montes até a vés, o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor.
Caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo, é dezembro, é tempo de Natal, é tempo de louvarmos ao Senhor e nos alegrarmos pelo nascimento do Senhor Jesus. Leio para você nessa manhã, no livro de Salmos, 147, verso 1, que nos diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Na ocasião do Natal, várias expressões de louvor a Deus aconteceram. Os anjos louvaram a Deus, Maria compôs um cântico de louvor ao Senhor, e Zacarias também compôs um cântico de louvor ao Senhor pela alegria que expressaram quando foram anunciados de que o Senhor haveria de nascer. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela manhã de domingo abençoada que o Senhor nos dá. Muito obrigado por chegarmos ao mês de dezembro. Mais um ano vai se findando, que os nossos corações, Senhor Deus, estejam alegres, que os nossos corações estejam plenos da pessoa do Espírito Santo e com fé, e que o nosso louvor seja expressado também pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelo significado disso na nossa vida. Nós nos alegramos e nós exaltamos e louvamos o Teu nome, Senhor, por Jesus ter vindo a esse mundo para cumprir a promessa de salvação que o Senhor havia feito a toda a humanidade na pessoa do povo de Israel. Nós te agradecemos, Pai, porque nos alcançou com grande salvação. Abençoa a nossa manhã de domingo, a nossa reflexão, e que logo mais à noite, ó Deus, também tenhamos um tempo de adoração, de louvor ao Senhor, como Igreja de Jesus, no nosso ajuntamento. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 1 de Lucas, nós estamos pensando como as boas novas de Deus chegaram a diferentes pessoas e como elas responderam num primeiro momento a essas boas notícias. O Salvador chegou. Então nós temos pensado aí em respostas às boas novas. Num primeiro momento, o sacerdote Zacarias respondeu com incredulidade. E não pôde falar, não pôde se pronunciar, não pôde dizer o que estava acontecendo, porque ele não creu. Se pronuncia, anuncia, fala aquele que crê. Então, como diz Paulo, o poder da fala, o poder da anunciação está para aqueles que creem. E também vimos que Maria respondeu com fé. Ambos, Zacarias e Maria, fizeram perguntas ao anjo de como as coisas haveriam de acontecer. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele entendeu que Zacarias respondeu com certa incredulidade, mas Maria perguntou. Zacarias perguntou com incredulidade no coração, e Maria perguntou com o coração cheio de fé. Maria respondeu com fé e tornou-se bendita entre as mulheres. A resposta que temos para o nosso trabalho hoje é alegria e louvor. Está lá no capítulo 1 de Lucas, nos versos 39 a 56. Conforme vamos desenvolvendo aqui a nossa conversa, a nossa aula, nós vamos olhando para o texto. Agora que Maria sabia que seria a mãe e que Isabel em 3 meses daria à luz, ela então decidiu ir vê-la.
Maria foi à casa de Isabel, para que elas se alegrassem juntas. O anjo havia anunciado a Maria que Isabel, na sua idade avançada, haveria de dar à luz a um bebê, que seria o precursor de Jesus, e ele disse isso para mostrar a ela que Deus pode fazer todas as coisas. Então, alegria é o tema principal do encontro de Maria com Isabel, lá na região mais alta da Judéia, na região montanhosa, numa determinada cidade, onde moravam ali Isabel e Zacarias. E nesse texto nós vemos então a alegria, o júbilo de 3 pessoas que se encontram ali. Vamos ler os primeiros versos aqui. 39 até o 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Conforme Maria chega na casa, Isabel ouve a sua saudação. Esta, Isabel, é possuída pelo Espírito Santo e o Senhor lhe disse porque Maria estava ali. Uma palavra que foi pronunciada por ele foi bendita. E ela diz, entre as mulheres, enfatizando o protagonismo marcante de Maria na história da humanidade, protagonismo humano, protagonismo pessoal na história da nossa fé, entre os homens e entre as mulheres, e não acima como uma deidade. O que Isabel está enfatizando é a fé de Maria, abençoada ou bem-aventurada a que creu. Somos salvos pela graça. Maria creu na palavra de Deus e ela então experimentou o seu poder de salvação. Isabel experimentou grande alegria ao ser possuída pelo Espírito de Deus, e a ela foi revelado que aquele que estava no ventre de Maria era o seu Salvador, o seu Senhor. Ah, que privilégio receber a mãe do meu Salvador! Isabel, diante da revelação de que Jesus estava para nascer, respondeu com grande alegria àquela boa notícia. E da alegria de Isabel, nós vamos para a alegria de João. A alegria de quem estava ainda dentro do ventre dela. Nos versos 41 e 44, nós vemos isso. No verso 41, ouvindo esta saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel então ficou cheia do Espírito Santo. E lá no 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Nós podemos inferir aqui que se cumpre o que o anjo havia dito a Zacarias, que é o seguinte: e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Lucas 1,15. Antes do seu nascimento, João se alegra em Jesus, se alegra com a presença de Jesus, se alegra com a notícia do nascimento de Jesus. Exatamente como aconteceu durante todo o seu ministério, apesar dos pesares
que João Batista viveu, que João Batista experimentou. Ele diz assim sobre Jesus: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Como João Batista, ele teria o privilégio de apresentar o Messias à nação judaica. Isso era também motivo de grande alegria. Por fim, nós temos a alegria de Maria. A alegria e o louvor de Maria. Sua alegria a inspirou a compor um hino de louvor a Deus. A presença do Espírito, ou podemos dizer a plenitude do Espírito Santo, leva-nos ao louvor alegre. Paulo diz assim aos Efésios: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito nos leva ao louvor, a presença do Espírito nos enche de alegria, e nós temos aqui essa evidência na pessoa de Maria, que escreveu o seu Magnificat. O Cântico de Maria tem citações do Antigo Testamento, talvez um Targum em aramaico, que no texto escrito foi citado da Septuaginta, e também referências indiretas do livro de Salmos, principalmente, do Cântico de Maria, lá em 1 Samuel capítulo 2, versos de 1 a 10, do Cântico de Ana, desculpem, Ana, quando da ocasião do nascimento de Samuel, ou quando ela ficou grávida, quando ela soube que estava grávida, ela compôs um cântico de louvor ao Senhor, porque também já era idosa e era estéril, e Deus concedeu que ela desse à luz ao menino. Maria então guardava a palavra do Senhor em seu coração, e com a palavra de Deus guardada no seu coração, ela compôs um hino de louvor já na ocasião do Natal, quando era anunciado o nascimento do Senhor Jesus. Esse cântico então é chamado de O Magnificat, por causa da versão latina da Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, do século IV depois de Cristo. Seu grande desejo com esse cântico era magnificar, louvar, exaltar o Senhor, e não a si mesma. Ela expõe em seu cântico ações de Deus, ações de justiça e de bênção, em favor de três grupos, ou de três endereçados. Primeiramente, ela mesma. Maria fala o que Deus fez por ela. Do verso 46 ao 48, diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Para começar, Maria tinha entendimento de que Deus a salvou. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria era pecadora, como todos nós, estava submetida a uma natureza perdida, como a de qualquer ser humano, e precisava confiar no Senhor para ter salvação eterna. Então, bendita a que creu, não simplesmente porque vai dar à luz a um menino, mas principalmente porque creu para a salvação. Deus não só simplesmente a salvou também,
mas também a escolheu para ser a mãe do Messias. Ele estava atento a ela e já havia a considerado para atendê-la com este favor. E Maria se alegra e louva a Deus por este privilégio. Deus escolheu também outras pessoas, escolhe pessoas para serem protagonistas mais expressivos na história da fé. Também Deus poderia ter escolhido outra pessoa para ser a mãe de Jesus, mas escolheu Maria. O Senhor derramou sobre ela a sua graça e ela se enquadrou lá na seleção que Deus fez. E é interessante que, como esta seleção de Maria, ou como a escolha de Maria, fica evidente no texto de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, versos de 26 a 28, que nos dizem assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no seu chamado, naquilo que Deus tem para você fazer no seu reino. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E nós vemos isso claramente nos escritores da Bíblia e nos personagens da Bíblia. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus contemplou a minha humildade, porque contemplou na humildade de sua serva. Deus nos chama para algo, não importa o tamanho do protagonismo aos nossos olhos. Você pode ser muito relevante na vida de alguém sem precisar ser expressivo, sem precisar de holofotes. Ele não só escolheu Maria para uma tarefa, mas revelou a ela o seu poder, operando em seu favor um grande milagre. O verso 49 diz assim: Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria não tinha problema em contar as grandezas que Deus operou na sua vida, porque ela creu em Deus e deu atenção e espaço à sua vontade. Ele então operou o milagre em sua vida e a usou para trazer ao mundo o Salvador. Maria também fala do que Deus fez por nós. Verso 50-53 diz assim: A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, despertou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e desperdiçou vazios os ricos. Nesta segunda parte do seu cântico, Maria inclui todo o povo de Deus que haveria de crer em todas as gerações. Todos somos alvos da misericórdia do Senhor. Maria se refere a dois grupos de pessoas que recebem a misericórdia de Deus: os humildes e os famintos. Maria se refere aos pobres, às pessoas comuns que choram, que têm fome e sede de justiça, que têm fome de comida, que têm sede de água, que são desamparadas. Aqueles que eram oprimidos pelo sistema imperial romano, que simplesmente eram marginalizados. Aquela multidão a quem Jesus se refere no Sermão do Monte, os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que seriam perseguidos, aqueles que estavam alheios ao que acontecia. Eles estavam sempre com fome, sentiam-se desencorajados. Maria
podia ver o Senhor tornar aquela situação, transformar toda aquela situação, tornar aquilo tudo de ponta cabeça. Ela podia ver o fraco destronar o poderoso, o humilde dispensar os orgulhosos, os marginalizados serem exaltados, os famintos serem saciados e os gananciosos serem desprovidos. A graça de Deus vai na contramão da mente e dos caminhos do sistema que rege o mundo. A bondade do Senhor está espalhada pela terra. Aqui cabe novamente o texto de Paulo aos Coríntios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas pequenas, fracas do mundo para envergonhar os mais fortes, os poderosos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. E por fim, o que Deus fez por Israel. Ele salvou o seu povo dos seus pecados. A despeito da condição de destituição, vocês não são mais o meu povo, agora vem a Igreja de Jesus protagonizar esse papel na história da humanidade. A nação de Israel ainda era serva de Deus e ele cumpriria naquele povo os seus propósitos. Deus sempre esteve do lado de Israel. Então, na ocasião do nascimento de Jesus e no ministério de Jesus e na sua morte e ressurreição, Deus lembraria aquele povo de suas promessas e de sua misericórdia e derramaria também sobre eles o seu amor. Afinal, foi por meio de Israel que Jesus veio ao mundo. Maria, então, ficou com Isabel ali até João nascer e então retornou para Nazaré. Ela ficou 3 meses fora de casa e nessa ocasião Deus anunciou a José o que iria acontecer. Alegria e louvor. Essa foi a reação de Maria, a reação de Isabel e de João Batista também, de muita alegria diante da notícia do nascimento de Jesus. Fé, alegria e louvor. Não deixe de dar espaço a essas respostas nesse Natal. Não permita que o preço do peru que subiu demais comprometa a sua resposta. Não permita que a situação de pandemia comprometa a sua resposta. Não permita que nada nesse Natal tire do teu coração ou minimize no teu coração a fé, a alegria e louvor que devem ser expressados porque o Senhor Jesus Cristo nasceu. Zacarias, embora tenha num primeiro momento respondido com incredulidade, na ocasião do nascimento de João, Zacarias também compõe um hino de louvor a Deus. E hoje à noite nós vamos pensar na expressão de louvor de Zacarias. Não deixe de estar conosco no nosso ajuntamento. E lembre-se, Natal, tempo de fé, de alegria e de louvor. Um domingo muito abençoado a você. Nos vemos logo mais à noite. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Nossa! Você tem certeza que é aqui, Quinzinho? Mas é claro, Nina. Lá dizia que era Rua dos Brinquedos, número 1600 e quinquilhões. É mesmo, Quinzinho? Sei não, hein? Vamos ver. Alfredo! Quinzinho, Nina, que bom que vocês vieram. A nossa festa de Natal já vai começar. Venham, venham. Nossa, Alfredo, a sua casa é muito bonita. É verdade. E tem cheirinho de casa de vó. Que bom que vocês gostaram. A gente pode sentar, Por Alfredo? favor.
Quinzinho, Nina, hoje é uma noite muito especial e chegou a hora de abrir os presentes. Presente! Isso mesmo. Nina, esse é pra você. Eu não vou ganhar? Claro, Quinzinho. Ah, Esse é o seu. que legal! E a gente já pode abrir? Claro, pode abrir. O que será que é? Que linda, Alfredo! Mas quem é essa? Nina, essa é a Maria. Alfredo, eu gostei muito do meu presente, mas quem é esse? Esse é o José. Que legal! Os dois vão nos ajudar a contar a mais bela de todas as histórias, a história do Natal. Para contar a história do Natal, primeiro nós temos que falar de uma moça chamada Maria. Maria vivia em uma pequena vila na cidade de Nazaré. Ela gostava muito de brincar com as ovelhas que encontrava pelo caminho. Alfredo, para você contar a história. Maria ia se casar com um moço chamado José. O carpinteiro de Nazaré. José era bisneto do grande rei Davi. Quem são eles que estão ali? Casal mais bonito que há por aqui. Quem são eles que estão ali? Casal mais bonito que há por aqui. Nazaré, 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 Nazaré. E o Senhor nos escolheu para dar à luz o presente de Natal. Nazaré, 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 Nazaré. Ai, Alfredo, a Maria e o José são tão lindos. Mas o que aconteceu depois? Em uma noite, Não tão escura. um lindo anjo apareceu. Seu nome era Gabriel. Um anjo especial do céu. Naquela hora, Maria ficou com um pouquinho de medo, mas o anjo disse: Maria, eu trago uma boa notícia. Você vai ter um bebê, um pequeno menino. O nome dele será Jesus. Ele será chamado Filho de Deus, o Salvador. Tenho tanto medo, carrego o Salvador. Ele é o meu filho, cuidarei com amor. Ele é o meu filho, cuidarei com amor. Alfredo, e José acreditou no que Maria contou para ele? Ele só acreditou quando o anjo apareceu para ele e disse assim: José, não tenha medo.
O bebê que está na barriga de Maria é mesmo o Filho de Deus. E aconteceu exatamente como o anjo falou. 9 meses depois, Maria estava pronta para ter o seu bebê. Jesus estava quase nascendo. Então, Maria e José tiveram que fazer uma viagem muito longa e cansativa, até a cidade de Belém. E o burrinho que estava levando Maria andou, e quando já estava quase ficando cansado, Finalmente, eles chegaram em Belém. Ai, Alfredo, a viagem foi muito longa. José e Maria ficaram bem? É verdade, Alfredo. Eles precisam encontrar um lugar para ficar. José procurou um lugar bem confortável para Maria ter o bebê, mas ele não encontrou. Com licença, o senhor poderia nos arrumar um lugar para ficar? Minha esposa está grávida e precisamos descansar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. José, eu não estou aguentando. O bebê já está quase nascendo. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Aqui não tem lugar, aí fora terá de ficar. Tenho tanto medo. Preciso encontrar um lugar seguro. Em Deus vou confiar. É Jesus menino, veio pra nos salvar. Mas quando tudo parecia perdido, um homem muito bondoso viu que Maria estava cansada e disse: O único lugar que eu tenho para vocês ficarem é a estribaria, o lugar onde os meus animais dormem. E então, ali mesmo, no meio daquele monte de bichinhos, José pegou uma manjedoura, colocou uma palha bem fofinha e então Jesus nasceu. nos campos, os pastores estavam cuidando das ovelhas. E de repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles e disse: Não tenham medo, eu vim para trazer a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Belém. Logo depois, muitos anjos apareceram no céu, cantando músicas bem bonitas para Deus. Glória a Deus nas alturas,
pastores ficaram ali tão felizes que largaram tudo o que estavam fazendo e correram o mais rápido de quinquilhões do infinito para ver o menino Jesus. Longe dali, homens sábios viram uma estrela muito linda e muito brilhante. Ela chamou os 3 sábios para conhecer o novo rei que nasceu. Os sábios seguiram a estrela até encontrar o menino Jesus. Chegando na estrebaria, os sábios levaram os melhores presentes do mundo para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Alfredo, obrigada por nos contar a história do Natal. Do menino Jesus, o maior de todos os presentes. Nina. Verdade, chegou a hora. Sim.